e o tema de hoje é a minha família na rocha. Então, essa noite eu gostaria de falar com você sobre esse tema tão especial de como fundamentar sua família numa base inabalável, na rocha. E para isso nós vamos ler juntos o Salmo 127. Se você está com a sua Bíblia, já abra no Salmo 127, versículo 1. Nós vamos fazer uma exposição desse salmo, versículo a versículo. Se você não está com Bíblia, junte com alguém do seu lado que tem uma Bíblia, que seja no celular, para você acompanhar a palavra de Deus. Salmo 127, versículo 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós vamos parar aqui por enquanto, porque vamos destrinchar versículo a versículo. E nesse primeiro ponto, eu quero falar com você hoje, são, na verdade, aqui 5 pontos. O primeiro deles que eu quero falar com você é que para ter a sua família fundamentada na rocha, o Senhor precisa ser o edificador da sua casa. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Senhor quer ter o papel de edificador. E o que edificador, a palavra sujeito edificador significa? O Senhor não quer ser somente um fundamento, a base da nossa casa. Nós vemos muito na palavra que o Senhor é o nosso firme fundamento. E é muito importante a construção ter um fundamento, uma base. O fundamento é a parte mais importante de uma construção. Mas o Senhor aqui no Salmo 127 se posiciona como o edificador da sua casa. Entenda que casa, a sua família, se você mora sozinho, a sua vida, enfim. O Senhor quer ter esse papel ativo e não só passivo na sua casa, na sua família. O edificador, os sujeitos, é aquele que estabelece, aquele que constrói. O edificador é aquele que participa desde o início da construção. Se você já construiu algum imóvel ou está planejando construir, você sabe que o edificador, hoje conhecido também como mestre de obras, é aquele que vai direcionar todo o andamento da construção. E se ele não estiver ali ativamente, pode ocorrer diversas coisas ao longo dessa construção que vai te trazer prejuízos eternos. Às vezes é um pedreiro que some 2, 3 meses, quem nunca, aconteceu isso também. Você chama o pedreiro fazer um serviço, aí na segunda ele não pode, na terça ele está ocupado, na quarta ele tem outro serviço. E às vezes, se não tem ali um mestre de obras para direcionar, a obra, a construção acontece de qualquer forma. O Senhor, quando Ele diz que se Ele não edificar a casa, se Ele não edificar a sua vida, se Ele não tomar esse papel ativo de dirigir os seus caminhos, Ele usa esse termo muito forte, em vão, em outras linguagens, inutilmente será o nosso trabalho. O que o Senhor está dizendo é que Ele quer participar da sua família como um arquiteto. Ele quer participar da construção da sua casa, dos seus projetos, não só como aquele que é recorrido quando não dá certo, ou quando você precisa de uma bênção, mas daquele que vai participar de tijolo por tijolo dessa construção chamada família. Quantos aqui desejam o Senhor como edificador da sua casa? Você pode no seu lugar, por 5 segundos, dizer: Senhor Jesus, seja o edificador da minha família. Agora, reconhecendo a nossa humildade, diga: sem ti eu nada posso fazer. É muito forte quando nós reconhecemos isso do Senhor, porque tudo que nós passamos a construir e a planejar, já precisamos ter esse pré-entendimento que Ele precisa estar não só conosco, mas Ele quem precisa dirigir os passos desses projetos. E eu te pergunto essa noite, o que você está planejando construir hoje? Como pessoa, como pai, como esposo, esposa, como mãe, filho? O que com a sua família você está planejando construir hoje? Talvez você está, como um jovem solteiro, planejando construir o seu relacionamento, o seu casamento.
casar. Graças a Deus a igreja é muito casamenteira. Então, jovens que estão solteiros, se preparem, porque aqui a gente casou todo mundo que estava solteiro, então está chegando a sua vez. Esse ano já tem 3 casamentos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou fazer você passar vergonha. Você que está solteiro, dê um sinal com a sua mão bem forte. Agora dá uma olhadinha para o lado e aí Deus já pode trabalhar nas conexões. Às vezes você está planejando aí o seu casamento esse ano. Às vezes você já é casado, você é um empresário, ou você é um homem, uma mulher que está crescendo profissionalmente, está planejando o seu próximo negócio, o próximo contrato que você vai assinar, o seu próximo projeto no seu serviço. Talvez hoje você está planejando os seus planos aí de aposentadoria. Glória a Deus, aleluia. Hoje de manhã aconteceu a mesma coisa, gente de 20, 30 anos levantando a mão e falando glória a Deus. Pensa bem que você vai contar esse ano, senão não aposenta nunca. Mas quem já está aí aposentando, aí preparando a sua aposentadoria, talvez seja um plano para os próximos 2, 5 anos, a aposentadoria. O que você está planejando construir hoje? Talvez o seu legado espiritual nos seus filhos. Você olha para os meninos pequenos às vezes, ou jovens ali, os seus filhos, e você quer construir um legado espiritual neles, que eles olhem para você e falem: eu quero ser igual meu pai porque ele é um homem de Deus, eu quero ser igual minha mãe porque ela não desistiu da nossa família. O que você está planejando construir hoje? Eu não sei o que é, você sabe, o Senhor sabe, mas independente do que seja, você precisa do Senhor, senão será em vão todos os nossos esforços humanos. E não sou eu que estou descaracterizando a força do nosso braço, é a própria palavra. Ele está dizendo: inutilmente vos será tentar edificar alguma coisa se o Senhor não tomar esse papel de construtor das nossas vidas. Imagine você ter trabalhado 20, 30, 40 anos na construção da sua casa dos sonhos, uma casa com piscina, você fez sua piscina, você fez ali 4, 5 quartos, 10 banheiros, é a casa dos sonhos ali, com banheira, tudo lindo. De repente, quando está pronta, você chega lá e vê que esqueceu um pilar principal. Eu tenho acompanhado aí uma obra de uma moça das redes sociais, aquele homem Thiago Migra, não sei se vocês já viram, eles estão fazendo uma obra milionária. E agora eles se converteram e estão falando que chegou nesse momento agora que a casa estava pronta, que descobriram que esqueceram muitas partes do fundamento da casa. E agora praticamente eles estão tendo que derrubar muitas partes da casa para refazer. E olhando isso, esse projeto que eles estão fazendo me fez repensar em como, se não tivermos o Senhor trazendo para uma área espiritual, nós podemos construir um casamento da nossa forma, educar os filhos da nossa maneira, construir os projetos do trabalho profissionais do nosso jeito, mas sem o Senhor, uma hora isso vai ser derrubado, porque nada dá certo sem o Senhor, é em vão. Por isso que se hoje você pensa: nossa, eu já construí tantas coisas sem aprovação do Senhor, a boa notícia dessa noite é que nunca é tarde para convidá-lo para essa obra, amém? Se você está nesse lugar falando: meu casamento parece que não tem mais restauração, eu me encontro nesse lugar que eu vejo uma casa destruída, um fundamento destruído, o Senhor Jesus nesse mês quer trazer edificação sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Basta nós convidarmos Ele e tomarmos uma posição ativa. Como que eu faço isso, Priscila? Pense no físico, que fica mais fácil. Pense que cada tijolo que você vai colocar na sua construção chamado vida, você primeiro precisa convidar o Senhor ativamente. Nós podemos dizer: Senhor, eu te entrego tudo, mas no dia a dia, nós na correria sequer fazemos uma oração antes de fechar o projeto. Nós podemos aqui na igreja dizer: Senhor, a minha família é tua, mas nós não estamos nos reunindo em família para orar e entregá-la ao Senhor. Por isso que além de convidá-lo, nós precisamos tomar essa posição ativa. E por isso eu quero fazer um desafio com você essa semana, de por 5 minutos,
de hoje, isso tem que ser uma prática diária, mas vamos colocar como igreja juntos, uma semana, 5 minutos você se reunir com a sua família para orar, de preferência de manhã, antes de acontecer tudo. Se você mora sozinho, por 5 minutos, antes de você começar qualquer coisa, chame o Senhor para projetar os seus passos daquele dia. Convide-o para ser aquele que vai edificar minuto a minuto do seu dia. Você que tem filhos, chama os seus filhos. Eu estou dormindo, eu não quero. Não, pai, depois a gente ora. Não negocie esse tempo, porque senão, como nós lemos, será em vão tudo que tentarmos fazer. Irmãos, você sabe o tanto que está perigoso hoje, acidente. Se nós não chamarmos o Senhor como nosso protetor, nós estamos sujeitos a tantas coisas. Por isso, essa semana, por 5 minutos, te desafie a chamar sua família ali na sala, reuni-los e orar juntos. Senhor, que essa semana seja uma semana abençoada. Senhor, nós oramos por proteção de cada um de nós aqui nas ruas, nas avenidas. Senhor, que o Senhor seja o edificador dos nossos passos e você verá o Senhor agindo a favor da sua família. Amém? É um prazer dele fazer isso. Nós temos um exemplo bíblico muito positivo nesse sentido, que foi o exemplo de Jó. Jó, a Bíblia diz que ele era íntegro. Sabe o que significa a palavra íntegro? Significa inteiro. Tudo que Jó tinha era do Senhor. Tudo que Jó tinha, todo o seu caráter era íntegro diante do Senhor. E quando aconteceu tudo o que aconteceu, Jó ele se desestabilizou, claro, como um ser humano, mas ele não se abalou a ponto de duvidar, a ponto às vezes de apostatar do Senhor. Ainda que ele não soubesse o que estava acontecendo ali, ele não entendia o que estava acontecendo, Jó em nenhum momento negou a sua fé em Deus. Pelo contrário, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó foi um homem que nos ensina, irmãos, nos questionar onde está o nosso coração. Será que o nosso coração está mais na construção do que no edificador? Será que o nosso coração está mais nos projetos do que naquele que nos ajuda a projetar? Eu te faço uma pergunta essa noite. Se você perdesse tudo que você tem, às vezes o que você tem é pouco, mas ainda que seja pouco, se você perdesse hoje tudo, pensa nos seus bens, pensa na sua casa, pensa na sua, ainda que você tem uma motinha, uma bicicleta, pensa no que você tem. Se hoje, amanhã, na verdade amanhã você acorda e de repente você por algum motivo perdeu tudo, tanto bens, às vezes alguma pessoa como Jó perdeu os seus filhos. Se você perdesse quem você mais amava hoje, será que você seria como esse homem, que ainda que questionou a Deus, às vezes muitas situações que estavam acontecendo, ele não apostatou da sua fé em Deus? Ou será que no primeiro momento, a primeira coisa, nós nos rebelaríamos contra Deus? Deus, o Senhor fez isso, agora também eu não vou mais na igreja de pirraça. Deus, o Senhor fez isso, agora também vou ficar uma semana sem orar. Nós usamos às vezes algumas questões com Deus muito imaturas. Nós falamos: não, se o Senhor não realizou isso, agora também vou ficar uma semana sem ler a Bíblia. Agora também eu não gostei do que aconteceu. Como que Deus fez isso comigo? Por que eu perdi isso, perdi aquilo? Quando a Bíblia está nos ensinando que se Ele for o edificador, nós não seremos abalados. Sabe, eu contei essa história de manhã que me trouxe à memória um pouquinho do que é aquele verso famoso em Minas Gerais, né? Titubear, mas não cair. O que é balançar, mas não cair? Porque Jó balançou, Jó questionou, Jó muitas vezes reclamou ali. Tem gente que prega que Jó não reclamou, Jó reclamou bastante. Jó reclamou dos seus amigos porque ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas Jó em nenhum momento negou a sua fé. E o que é isso? O que faz uma pessoa balançar e não cair? É o fundamento que ela está estabelecida. O ano passado, no mês de dezembro, eu e o Samuel fomos ali no Chile conhecer aquela nação. E aí tem
uma torre, né, um prédio ali que chama Sky Costaneira. E esse prédio é todo de vidro, ele tem mais de 60 andares, é o maior da América Latina. E nós fomos lá conhecer. E aí você vai subindo os andares ali, a praça de alimentação é lá perto do último andar, para você ir comprando nas lojas ali, né? E aí quando você chega lá no último, tem a praça de alimentação, você que tem medo de altura, você olha para baixo ali, centenas ali de pessoas e lojas e aquele negócio tudo de vidro, e era muito lindo até então. E a gente se assentou ali no restaurante para jantar, não estava entendendo nada que aquele povo estava falando, que eu achei que era um castelhano mais facinho, mas o negócio enrolado, e eles falavam, e a gente pedia carne, chegava abacate, a gente não estava entendendo mais nada. Eu sei que chegou um momento ali, irmãos, que a gente estava jantando e de repente, toda aquela vidraçaria começou a tremer. Como a gente é do Brasil, não tem muita noção, o que eu pensei? É um efeito especial, você paga o ingresso para entrar aqui, então muitas vezes de 1 em 1 hora eles dão um efeito aqui especial. E aí, por alguns segundos, deu aquela tremedeira, e então os pratos que estavam na mesa de vidro tremeram, e quando eu olhei para baixo, ali naquele último andar, eu vi o pessoal na escada rolante gritando, os brasileiros, claro, né? Terremoto! Aí eu falei assim, beleza, a gente tem duas opções. Ou a gente finge que é normal, ou segundo os meus estudos, como eu estudei em Chaves, você tinha que entrar debaixo da mesa. E aí eu fui para debaixo da mesa ali, quando eu olhei estava só eu debaixo da mesa, né? Porque o pessoal ali está acostumado, era só brasileiro que estava desesperado. E aí depois ali acabou a força do shopping e eu estava desesperada embaixo da mesa, claro, pegando a comida de cima porque era cara. E eu subi ali depois e o garçom veio, você vai entender porque eu estou falando isso, o garçom veio e chegou e falou assim, foi só um terremoto, isso aqui acontece direto. E eu falei, mas por que tremeu tudo isso, esses vidros, não é perigoso? Ele falou assim, não, eles balançam justamente para não cair. Os prédios aqui são antissísmicos, eles são feitos para não serem derrubados. Por quê? O fundamento deles já é preparado para o terremoto. Eu montando essa palavra essa semana, me veio essa história e eu anotei no coração. Irmãos, muitas vezes as tempestades, os ventos vão vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Às vezes você vai balançar, mas se você deixou o edificador formar um fundamento preparado para as adversidades, para as lutas, para as tempestades, você não será abalado. Amém? É como diz aquela música, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Tudo depende de onde está o nosso fundamento, de onde estamos construindo os nossos relacionamentos, a nossa casa, a nossa família. O Senhor precisa estar como edificador da nossa casa. O que mais que o salmista nos ensina, no segundo ponto que eu quero falar com você, na parte B do versículo 1, é o seguinte: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A segunda coisa que o Senhor quer tomar posição na nossa vida é como guardião. O Senhor quer ser o protetor da nossa casa. Sabe, sem a guarda do Senhor, nada do que você fizer vai adiantar para proteger sua família. Como eu disse, você não vai ter controle muitas vezes, irmãos, de um trânsito, de um acidente. Por isso que o Senhor precisa tomar o papel de proteção na nossa casa. Você às vezes não vai ter controle do que seu filho está fazendo numa faculdade. Às vezes nós achamos que os nossos esforços conseguem cobrir todas as brechas necessárias, mas a Bíblia está dizendo que se o Senhor não guardar, em vão os nossos esforços. Você pode ser o pai e a mãe mais conservadora que existe. Se o Senhor não guardar os seus filhos, eles estão sujeitos a serem influenciados pelo mundo. Se você é jovem, você pode ser um jovem mais crente, bate no peito e fala, não, eu sou crente mesmo, eu não caio nessas tentações do mundo. Você pode ser a pessoa mais boazinha, com o coração melhor que você imaginar, se o Senhor não estiver nos guardando, se o Senhor não guardar os nossos olhos, se o Senhor não guardar os casamentos, o
o diabo está ao derredor, como um leão tentando devorar a sua vida, a sua família. Irmãos, existe uma batalha não só física, mas no mundo espiritual contra a sua vida. Você sabe que o fato de você estar aqui com a sua família, o fato de esse mês você se posicionar dizendo: eu vou à casa do Senhor esse mês com a minha família, o Senhor, Ele coloca anjos ao nosso redor nos protegendo, mas há uma batalha no mundo espiritual. Talvez você nem enxerga como que Satanás tem tentado te atacar com sensações, com pensamentos. Você acha que esses pensamentos são seus, são humanos, mas muitas vezes Satanás está ao derredor tentando nos tragar, e a única coisa que nos faz um escudo de proteção são os anjos que o Senhor envia para guerrear ao nosso favor. E a Bíblia diz que é Ele que envia os anjos para acampar ao nosso redor. Por isso que se eu não recorrer a Ele, eu estou sujeita a ter uma brecha aqui para Satanás lançar uma flecha e me atingir. Assim, o Senhor sendo nosso protetor, nós podemos confiar, irmãos, que a nossa família está guardada no esconderijo do Altíssimo. É muito importante nós entendermos que tem diversas coisas que podemos fazer pela nossa família, pela nossa vida. Uma delas, por exemplo, é às vezes um curso para o seu casamento melhorar. Muitas vezes é fazer um projeto ou entrar em algum projeto, enfim, para você melhorar como homem, como mulher. Você como jovem assistir podcast, se encher de coisas, é importante isso. Mas o que a Bíblia, não eu, o que a Bíblia está dizendo é que todos os nossos esforços serão inúteis se o Senhor não for o centro. Você pode ir, você pode voltar, você pode investir na sua casa, você pode achar que às vezes as pessoas, os conselheiros vão estar suprindo essas brechas, e tudo isso é importante, mas nada é válido se o Senhor não estiver guardando a sua família. Por isso, mais uma vez, se essa noite você puder dizer, você não está dizendo como um mantra, você está fazendo orações essa noite. Se você puder orar aí comigo mais 5 segundos, dizendo: Senhor Jesus, guarde a minha casa, proteja a minha vida. Diga: guarde os meus olhos, guarde os meus lábios, guarde os meus filhos, os meus pais, seja o protetor da minha casa. Enquanto fazemos essas pequenas orações durante a palavra, isso nos ensina que devem ser práticas corriqueiras essas orações. Sabe? Outras coisas que você pode fazer na sua família, muitas vezes receber uma visita de um líder, de um pastor, isso tudo vai te ajudar, vai ser bênção na sua casa. Mas o pastor não é o guarda da sua família. Um amigo que te ajuda, que te aconselha, não é o guarda da sua família, é o Senhor. Por isso que, como guardião, como nosso protetor, o Senhor tem interesse em continuar nos guardando, se Ele for o primeiro, o centro nas nossas vidas. E Ele será, amém? Só de você estar aqui nessa noite interessado na palavra, significa que você já está dando esse passo de reconhecer que Ele é o primeiro, em nome de Jesus. Terceiro ponto, está no versículo 2. Acompanhe aí comigo, 127:2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, porque o Senhor supre os seus amados enquanto dormem. Esse tópico fala sobre trabalho, o Senhor como provedor das nossas vidas. Fala sobre os nossos esforços humanos. Irmãos, eu usava muito esse versículo quando eu era menor, para falar com meu pai que eu precisava dormir mais um pouco, porque o Senhor estava me suprindo enquanto eu estava dormindo. Era a baita de uma desculpa para eu dormir mais, mas porque a palavra diz que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. O Senhor aqui está descaracterizando o trabalho de forma alguma. Em Provérbios nós vemos o que o Senhor acha sobre aquele que é preguiçoso. Mas o que o Senhor está falando? Ele diz mais uma vez: inútil vos será levantar de madrugada, levantar cedo, dorme tarde, come um pão de dores. É aquele dia sofrido, você só corre, corre, corre,
for o centro da sua vida, Ele tem capacidade de suprir as necessidades até quando você está dormindo. O que Ele está ensinando é que não adianta correr. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que fazer isso. O Senhor é esquecido durante o dia. De repente você está trocando o culto por um trabalho. De repente você está negociando o seu tempo de oração por mais trabalho. De repente já não dá mais para eu participar aqui nos sábados, nos domingos, nas quartas. Por quê? Porque eu trabalho. E eu começo a negociar com o Senhor. Eu trabalho 10 horas por dia e oro 10 segundos. Eu começo a trocar a bênção pelo abençoador. E de repente então o Senhor chega com esse versículo e diz: inútil vos será acordar cedo e dormir tarde, se Ele não for o centro. Inútil é nós trabalharmos, construirmos e não estarmos olhando para o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem capacidade, como eu disse, irmãos, e foi bonito que o Zé William trouxe aqui também. O Senhor tem capacidade de com um estralo te enviar quantos clientes você precisar. O Senhor tem capacidade de com um estralo fazer em 10 segundos você realizar algo que você demorou 10 anos para fazer. Ele está nos ensinando que quando Ele é o centro, você não vai precisar comer um pão de dores. Sabe o que é um pão de dores? É trabalha para no fim estar sofrendo, para no fim estar mais ansioso, para no fim estar mais nervoso, para no fim não ter tempo com a sua família. É um pão que você está colocando na mesa, mas um pão que está trazendo dor. O Senhor não deseja isso para nós. Mas nesse momento, você não precisa abandonar o que faz, claro que não. Mas você precisa colocar o Senhor no lugar dele, que Ele é o provedor da sua família e da sua casa. Amém? É Ele quem te sustenta. Antigamente, irmãos, nós dávamos muito mais glórias a Deus, né? Principalmente quando nós conquistávamos algo. Hoje, com essa métrica mais consumista, um olhar bem mais financeiro, muitas vezes até os jovens têm uma mentalidade que com o primeiro ano de casamento, se eles não tiverem uma casa de 2 andares, já são frustrados na vida. Já tem esse pensamento que, poxa, se eu já não começar, não fizer meu primeiro 1 milhão, quantos aqui já não viram vídeos de pessoas falando: olha, você tem que fazer antes do 25 seu primeiro 1 milhão. Quantos aqui fizeram o primeiro 1 milhão antes do 25? Eu estou com 27 e cheguei nem perto do primeiro 1 milhão. Mas hoje existe uma necessidade de você estar muito acima, conquistando muito rápido, e você está atrasado, e então parou-se de dar glórias a Deus pelo que nós estamos vivendo no dia a dia, dos pequenos milagres. Sabe, nós sentar na mesa e você sentir aquele cheirinho de café, aquele pão que está ali naquele lugar. Irmão, se dinheiro, se trabalho salvasse casamentos, muitos empresários milionários não seriam tão frustrados nessa área. Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo, divorciou de um casamento de 2021, no auge do seu dinheiro. Se dinheiro salvasse os seus filhos, não, eu vou trabalhar, porque os meus filhos vão ter um futuro bom, mas eu me esqueço que é o Senhor que guarda eles, que é o Senhor que direciona. Então você vai ver que aquilo não vai ser capaz de deixar o seu filho protegido e guardado. Você vai ver que você, jovem, se você conquistar hoje, você conquistou seu primeiro 1 milhão, glória a Deus, isso não vai te deixar imune muitas vezes a uma depressão, a uma ansiedade. Por quê? Porque se o Senhor não for o provedor, inútil é acordar cedo, levantar tarde, isso vai se tornar um pão de dores. É muito forte esses versos na palavra, mas nos ensina muito. Olha que paralelo. Se você faz do seu jeito, você come um pão de dores. Se você faz do jeito de Deus, Ele é o pão da vida. Quantos querem ter vida no seu casamento, na sua família? Você jovem quer ter vida? Então troque o olhar. Comece a priorizar novamente a presença de Deus. Tantos versículos que nos ensinam isso. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É muito importante nós não negociarmos, irmãos, não negocie o seu tempo de culto, não negocie o seu tempo de oração. Eu fiz uma oração com Deus e eu
Desconfio que foi uma oração um pouco arriscada, mas eu estou comprometida a fazer isso. Eu falei: Senhor Jesus, ainda que um dia me apareça um caso milionário, que eu tenha que resolver no domingo às 18h30, ou na quarta-feira às 19h30, ou muitas vezes eu tenho que resolver, assim, o que me tocou para fazer essa oração foi uma história que eu já contei aqui, do pastor ali da Coreia, já falecido, da Coreia do Sul, da maior igreja do mundo, que ele não negociava. Ele tinha mais de 1 milhão de membros, ele não negociava o tempo dele de oração. Um dia o presidente da Coreia do Sul ligou para ele, a secretária chegou nele e falou: pastor, o presidente da Coreia quer falar com o senhor. Ele falou: pede para ele ligar mais tarde, que eu estou falando com alguém mais importante. Quem seria mais importante que o presidente ali da Coreia? No caso, a autoridade máxima. Ele estava no tempo dele de oração. Isso me fez entender: Senhor, nós não podemos negociar, nós não podemos trocar tão fácil as coisas de Deus. Isso mostra onde está o nosso fundamento. Um exemplo bíblico, só que agora negativo, de quem por um momento tirou os olhos do abençoador e olhou para as conquistas, foi o rei Davi. O rei Davi, por um momento, irmãos, você imagina, eu já divulguei tanto essa série aqui na igreja, que é Casa de Davi, mas eu estou ansiosa para chegar nessa parte, porque Davi estava ali conquistando e conquistando e crescendo, e então aquele homem que nós admiramos tanto, aquele homem que nós olhamos e falamos: meu Deus, tudo que ele recebia, ele devolvia ao Senhor. Por um momento, Davi para tudo que ele está fazendo e fala o seguinte: eu preciso saber o quanto de soldados eu tenho. Ele faz um IBGE daquela época, ele faz um recenseamento ali, e então ele chama homens para contar, para ele dimensionar o seu tamanho. Irmãos, Deus não poupou Davi. Deus olha para Davi e Deus derrama ali, Deus conversa com Davi, Davi se arrepende do seu pecado, mas Davi teve graves consequências pelo seu orgulho. Quem dirá nós começarmos a trocar, tirar os nossos olhos da graça de Deus e começar a olhar pelo que nós conquistamos na nossa vida? Que o Senhor nos ajude a ter Ele como provedor e único provedor. Tudo que nós recebermos, nós nunca mais negociarmos a presença. Amém? O quarto ponto, são 5, eu já estou encerrando, está no versículo 3. Leia comigo Salmo 127, 3, que diz assim: eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Isso daqui é para os pais, é muito lindo isso, porque quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, talvez você nunca tinha tido esse entendimento, mas você sabia que o seu filho não é seu? Você sabia que sua filha não é sua? O que é uma herança? Quando alguém falece ali, ele deixa para você, e a partir daquele momento você vai administrar. Mas a herança é propriedade daquele que te deu a herança, daquele então que transmitiu a herança para você. O Senhor diz: os seus filhos são a minha herança. Os filhos de vocês, eu falo de vocês porque meu tá para chegar, mas vamos esperar mais um pouquinho. Você já vou usar no plural. Os nossos filhos, sendo herança do Senhor, eles são, então de falar amém, né? Toda vez que eu falo de gravidez, minha mãe até arrepia. Os nossos, mas eu sei que Sara, com 90 teve, mãe, ainda dá para chegar. Imagina, viu um bebezinho, pastor Wagner, pastora Luísa, Jesus. Ainda, irmãos, quando nós olhamos os filhos sendo herança do Senhor, nós precisamos entender que é propriedade dele, e ele deixou para que nós administrássemos ali a educação, o cuidado, conforme o que ele quer. O testamento, que muitas vezes o decujus, que é aquele que falece, deixa ali para a administração dos bens, ele coloca como deve ser administrado aqueles bens. Olha, eu quero que fique 50% para esse, 30% para esse, eu quero que seja administrado assim. O Senhor, quando te entregou os seus filhos como uma herança, você que vai se tornar pai e mãe futuramente,
manual de instrução para você, como se fosse um testamento, para você educar os seus filhos da maneira que Ele deseja, porque é Ele quem tem a propriedade dos seus filhos. Então, quando Ele diz para você educar as crianças no caminho do Senhor, não deveria ser uma opção. Ah, não, meu filho é criança e ele não quer ir na igreja hoje, eu vou deixar ele. Não é seu, é do Senhor. Não, filho, você vai na igreja sim. Que isso? Você vai participar da escolinha, você vai ouvir a palavra. Não, mãe, eu não quero orar, não quero não. Você vai orar sim, porque você educa de acordo com aquele que te deu esse filho como herança. Como o Provérbios diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, no caminho correto, no caminho do Senhor. O Senhor confiou os seus filhos a você, olha que privilégio. O Senhor confiou aquela criancinha fofa, aquele filho já que está mais adolescentezinho, que já começa a ficar tão fofinho, já começa a fazer fica mais empurrado, tem vergonha do pai e da mãe. Independente, o Senhor confiou eles a você. O Senhor confia que você, como pai e mãe, vai educá-los da maneira que Ele deseja, porque são dele. Você pode dizer isso: Senhor Jesus, os meus filhos são teus, eu entrego eles a ti, me ensina a educá-los conforme o Senhor deseja. Amém. E por último, ainda de filhos, versículo 4 e 5, os filhos são como uma flecha nas mãos de um guerreiro. Olha que lindo. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Os filhos foram feitos para ser enviados. Filho não se guarda. Filho foi feito, além das exceções, claro, mas o filho foi feito para casar, para sair de casa, para morar fora, para desvincular dos pais. Não adianta seu filho casar e você querer fazer um puxadinho lá no fundo da sua casa para ele morar lá. Minha mãe não fez um puxadinho, pelo contrário. No outro dia, minha mãe falou: esse quartinho sempre vai ser seu. Ah, e toda vez que você chegar, esse quartinho aqui tem seu nome. Na primeira segunda-feira, depois de casada, que eu cheguei lá, o quartinho virou o quartinho da oração. Falei: mãe, onde que eu deito aqui no quartinho da oração? Cadê minha cama? Cadê meu guarda-roupa? Cadê minhas coisas? Os filhos foram feitos para serem lançados. Mas um flecheiro, ele atira a flecha sem um alvo, de forma alguma. A flecha precisa ter uma direção. Por isso que é importante acompanhar os seus filhos nos relacionamentos que eles estão entrando. Eu já ouvi muitas vezes crianças ainda de 13, 14, 15 anos namorando. E os pais falam: não, tadinha, é só um namorinho de brincadeira. É só um namorinho. Irmãos, isso é pegar a flecha que o Senhor confiou em você. O alvo está aqui e você fazer isso. É não se preocupar para onde você está enviando o seu filho. É orar por ele para falar: filho, em nome de Jesus, o relacionamento que você entrar vai ser para casar. O seu marido vai ser uma bênção na sua família. A sua mulher vai ser uma bênção na sua casa. Isso é mirar num alvo e jogar a flecha para que ela seja assertiva. E o alvo é Cristo. Olha como o Senhor, em um salmo, Ele alinha toda a família. O Senhor, em um salmo, Ele consegue alinhar pai, mãe, marido, esposa, jovem. Ele alinha tudo e nos envia. E nos prepara para estarmos bem estabelecidos. Sabe, eu concluo aqui com o Salmo 128, o louvor já pode subir, por favor. No comecinho do Salmo 128, o salmista diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, é todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se você quer ter uma casa feliz, se você ainda que more sozinho quer ter uma vida feliz, nós precisamos reconhecer, colocar o Senhor em todos os nossos caminhos, amém? Se você pode, fique de pé no seu lugar essa noite. Se você está com alguém da sua família, se junte aí, esposo, esposa. Se você não está com alguém da sua família, dê a mão para quem está do seu lado, amigo, amiga.
Mas se você está aí não deixa de dar a mão, de abraçar quem está aí do seu lado, não. Esposos, esposas, se abracem nesse momento, nós vamos orar juntos. E é importante você agora tomar essa posição de nós já começarmos esse propósito hoje, de orarmos ao Senhor Jesus pelas nossas famílias, de clamarmos da presença de Deus. Talvez ao longo desses pontos você reconheceu muitas áreas que estão falhas. Talvez você olhe e fale: nossa, eu não chamei o Senhor para a construção dos meus projetos, eu não convidei o Senhor para dar o meu próximo passo. Talvez você esteja planejando aí um relacionamento ou conquistar alguma coisa e percebe que está faltando a busca pelo Senhor. Não é tarde para que o Senhor venha edificar. Irmãos, eu sinto do Espírito Santo que às vezes ele vai ter que derrubar o que você já construiu com as suas mãos. Prepare o seu coração, porque se você entregar a Ele, muitas vezes o não dele não pode ser suficiente para te fazer parar. O não dele não pode ser como um soco no estômago para você paralisar e abandonar a sua fé. Porque se você está o reconhecendo como edificador, muitas vezes ele vai ter que destruir a construção antiga. Assim como um mestre de obras que chega e vê que tudo que foi construído está sem fundamento, está sem pilar. Talvez o Senhor vai derrubar no chão projetos que você achou que já estavam bem construídos. Mas eu posso te afirmar algo: a glória da construção do Senhor é muito maior daquilo que você projetou com as suas mãos. Talvez o Senhor vai encerrar ciclos, encerrar coisas, situações que vão ser dolorosas. Afinal, não é fácil você ver tudo que construiu indo ao chão. Mas se você confiar nele, sendo o Senhor da sua vida, o seu guardião, o seu protetor, o seu edificador, ele tem a capacidade, a sabedoria de fazer infinitamente melhor do que nós poderíamos imaginar. Basta nós nos entregarmos ao Senhor, reconhecendo Ele nos nossos caminhos. Por isso, essa pessoa que você deu a mão, comece a orar por ela. Se for da sua família, comece a orar pela situação que está na sua casa. Comece a dizer, se você é esposa, diga: Senhor, ensine o meu esposo naquilo que ele deve fazer. Se você é marido, diga: Senhor, que eu possa ser um marido, Pai, que cuide dela como um vaso. Se você aí está perto de amigos, comece a orar pela vida dele. Senhor, fortaleça ele nessa juventude, fortaleça ele das tentações. Ore pelas famílias aqui nesse lugar, ore pelas